Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a $58.500. Bitcoin que continua a queda e está perigosamente testando o suporte dos 58. Hoje, meu principal objetivo vai ter que fazer uma atualização desse price action, te mostrando se podemos esperar mais queda na madrugada, mais uma madrugada sangrenta, e mais do que isso, onde podemos ter boas oportunidades pensando no curto e no longo prazo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, no vídeo de hoje, além da análise do Bitcoin, também eu vou fazer a análise das altcoins, tá? Elas serão Shiba, Onint, ADA, AXS, BNB, ETH e Sol. Também vamos falar um pouquinho da dominância. A gente vai começar no Bitcoin, obviamente, tá? Eu já quero começar o tempo gráfico de 1 hora aqui para te mostrar um padrão gráfico de continuação da baixa que a gente está desenhando, ao mesmo tempo que a gente tem muito volume no nosso fundo. Vamos discutir um pouquinho sobre como isso impacta as nossas tomadas de decisão para as próximas horas. Depois vamos para o 5, para o 15, mostrar pontos de suporte importantes que o Bitcoin não pode perder e pontos de resistência que ele tem que romper para a gente voltar a acreditar na alta. Além disso, vamos atualizar os indicadores de sentimento, tá? Vamos falar sobre oportunidades de distribuição que a gente teve aqui e discutir possibilidades até mesmo de compras no Bitcoin, mas também de shorts. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? Então vamos lá, investidores. Antes de começar, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Eu lembro para vocês que eu estou utilizando meu Instagram pessoal para compartilhar informações sobre o criptomercado. Então, se você ainda não me segue, o arroba está aqui embaixo, pablo.granier, e o link está no primeiro da descrição. Tranquilo. Vamos lá. Então, basicamente, né, numa hora, eu estou pegando aqui desde o nosso topo histórico, a gente já corrigiu do topo histórico cerca de 14%. Tá? É uma correção, na minha visão, natural, como vocês sabem, né? Afinal, a gente teve uma migração das expectativas do mercado depois da máxima histórica. Antes, estava todo mundo apostando que o Bitcoin ia cair. Quando a gente rompeu a máxima histórica, todo mundo começou a acreditar que ele ia subir. Como que a gente sabe disso? Porque as sardinhas começaram a comprar igual doidas, não só no nosso indicador aqui, principalmente a partir de ontem, né, do CVD, mas principalmente o nosso indicador do Long Short Ratio. Ele ainda continua em 2,78. Esse indicador está denotando muito risco, tá? Está denotando que ainda tem mais liquidez abaixo aqui para ser captada. Ou seja, se eu fosse jogar as minhas fichas aqui, eu diria que a gente tem uma boa probabilidade de continuar essa correção e buscar zonas mais abaixo, né? Porém, eu não acho que essa correção vai se estender por tanto tempo e a gente, por exemplo, vai reverter a tendência de alta. Por quê? Porque a gente já começou a ter muita venda nos fundos, tá? Inclusive, essa venda muito grande no fundo me dita aqui que eu não vou querer operar o rompimento desse padrão. O ideal é que a gente opere somente se romper e retestar depois. Lembra, a gente não aposta contra muito volume no topo, lembra da máxima histórica? Nem aposta contra quando tem muito volume no fundo. A gente não quer ficar contra essas pessoas que acabaram ficando presas, porque elas acabam criando ou uma oferta ou uma demanda para tentar segurar o preço. Talvez por isso a gente está testando toda hora ali no 58, próximo dos 58 mil dólares e está subindo, porque muita gente acabou vendendo errado e ficando presa nessa região. Tranquilo? Então, meu plano de ação aqui muito claramente vai ser ou esperar um rompimento aqui para tentar pegar mais abaixo, ou basicamente nem pegar, tá bom? Ou só olhar para pensar em acumular mais aqui embaixo. Não acho que é muito seguro a gente especular em shorts aqui no Bitcoin, já que a tendência está muito clara de alta dele neste momento. Tranquilo? Continuando, né, e falando um pouco mais sobre essa virada no mercado, eu acho que outro indicador que nos mostra isso muito bem é a dominância, tá? Vamos pegar a dominância aqui desde a máxima histórica também, para vocês verem que quando o Bitcoin estava rompendo a máxima histórica, a dominância estava subindo, a gente estava numa tendência de alta linda aqui, as pessoas acreditando no Bitcoin e as pessoas mais racionais, né? Saindo das altcoins e indo para a principal criptomoeda. Quando a gente rompeu a máxima histórica, o que as pessoas fizeram? Elas saíram do Bitcoin e foram para as altcoins, né? Altcoins aí sem valor, pumpando, como a gente já viu várias vezes. Então, basicamente, as pessoas começaram a ficar mais gananciosas e começaram a acreditar que agora tudo vai pumpar. Quando todo mundo acredita que o mercado vai subir sem parar, normalmente as instituições mandam para o outro lado para estopar e liquidar essas pessoas, tá? Eu te convido aí no TRDR e passar as moedas para você ter uma noção da sangria que foi ontem, quantas pessoas foram liquidadas, porque não coloca stop, né? Mas faz parte, as pessoas nunca vão mudar sobre isso e elas vão continuar sendo liquidez para as instituições e para quem entende análise de sentimento. Tranquilo?
Continuando aqui, né, indo já para uma análise mais de curto prazo do Bitcoin, a gente pode ver, né, que a gente tem esse fundo importante. Então, como eu disse para vocês, eu não vou chegar aqui e shortar antes da gente ter um padrão gráfico mais claro, tipo assim, um rompimento do fundo e um reteste, tá? Mas nesse momento aqui, basicamente não estou muito exposto, tá? Eu acho que a gente teve sim uma boa oportunidade para sair fora daqui. Eu acho que um short era um pouquinho mais complicado, tá? Porque a gente não chegou nem em 0,5 de Fibonacci. Então, acho que shortar aqui era mais complicado, mas realizar as posições eu acho que era muito óbvio. Afinal, quem conseguiu acumular junto comigo, próximo ali dos 58.500, quando o preço foi nos 59.600, ele começou a não só ter muitas instituições tentando vender, mas também ele começou a liquidar aqui, olha só, quem estava shortando no fundo, né? Então, e sem contar essa compra aqui de mais de 100 milhões de dólares no topo. Então, galera, são esses pontos que tá todo mundo comprando e tá todo mundo nos grupos falando agora o Bitcoin voltou, o que você quer vender? Por mais incrível que pareça, se você operar sempre contra a maioria, você vai acertar muito mais do que você olhando um rompimento de linha de tendência, olhando uma média móvel milagrosa, olhando o RSI. Se você, pensa comigo, se todo mundo olha para esses indicadores, se todo mundo tem essas informações, e todo mundo, na maioria das vezes, erra e perde dinheiro, por que você acha que vai dar certo se você operar um RSI? Por que você acha que vai dar certo se você operar uma média móvel? Então lembra, os indicadores de técnicos, eles não estão aqui para você operar tentando prever o futuro, tá? Eles estão aqui para você ver potenciais relações risco-retorno que você pode atuar a partir desses indicadores. Eu acho muito importante a gente fazer essa virada de chave, porque enquanto você acreditar que indicador técnico prevê o futuro e que você descobriu o indicador do ano, o indicador milagroso e tal, você vai perder com a maioria, tá bom? Então, estratégias convencionais normalmente não vão dar certo no mercado. Então é por isso que quando a gente, por exemplo, tem um rompimento de linha de tendência, hoje para a gente fazer as nossas operações de rompimento de Breakout Pro, a gente não depende só do rompimento dessa linha de tendência. A gente depende do book, a gente depende do long short ratio, a gente depende do que o mercado está fazendo em relação a esse rompimento, não simplesmente um rompimento de uma linha de tendência arbitrária, tá? E o mesmo serve para um RSI. Eu não posso comprar só porque o RSI está sobrevendido ou vender porque ele está sobrecomprado. Uma média móvel, eu não posso acreditar que uma média móvel simplesmente vai parar o preço porque é essa média móvel, tá? A gente não pode usar os indicadores técnicos para ficar prevendo o futuro. A gente tem que usar eles para entender que, opa, se bateu na minha média, pode ser uma retração importante. Opa, se veio aqui no RSI, pode ser uma oportunidade para mim. Mas lembre-se, os indicadores devem ser utilizados para você captar a oportunidade de relação ao retorno. Não para você achar que prevê o futuro, porque todo mundo faz isso e a grande maioria sempre acaba perdendo. Beleza? Então, continuando aqui, né, indo para uma análise mais de curto prazo aqui no Bitcoin, a gente pode ver que se a gente perder esses fundos aqui, os 58.300 dólares, provavelmente teremos problemas, tá? Testes do fundo aqui abaixo dos 58. Se perder, a gente pode continuar essa queda aí de maneira mais significativa. Então, nesse momento, estou pouquíssimo posicionado, tá? Aproveitei essa alta aqui para sair fora das minhas posições. E nesse momento, a esperança que eu vejo para o Bitcoin retomar alta é a gente demonstrar força aqui, né? A gente precisa romper no mínimo essa região dos 59.600, fazer um pivô aqui com os nossos indicadores de sentimento melhorando, tá bom? Se isso acontecer, a gente pode ficar um pouquinho mais otimista no Bitcoin e imaginar que ele vai buscar acima dos 60 mil dólares, testar resistências mais significativas. Quais resistências são essas? Primeiramente, a região aqui, justamente um pouco acima dos 60 mil dólares, 60.500, tá? Primeira zona de resistência, e ultrapassar aqui não vai ser fácil. Dos 60.500 até os 61.600, beleza? E para ser mais conservador, é realmente romper esses 63 mil dólares, esse ponto de controle desde a nossa máxima histórica lá em 67 mil. Tranquilo? Vamos lá, continuando, né, indo para uma análise de sentimento. A gente pode destacar aqui que, primeiro, nossos indicadores aqui mostram que as sardinhas estão comprando, ou seja, ainda não tenho aqui as probabilidades a meu favor para fazer grandes compras no Bitcoin. Na verdade, a situação ainda é preocupante, tá? Bem parecida com a de ontem, mas na minha visão, ontem estava pior. Por quê? Porque hoje a gente já teve um volumaço aqui. Ontem a gente ainda não tinha tido esse volumaço. Então, esse volumaço aqui dita que nós temos que respeitar esse fundo, tá? Respeitar no sentido de, não vou shortar aqui se o preço rompeu os 58.200 ou rompeu o fundo, porque pode ser uma armadilha. É uma zona de demanda, tá bom?
Então, relembrando aqui, a situação nesse momento para mim é muito clara. Ou a gente vê o Bitcoin rompendo para cima e os indicadores de sentimento melhorando muito, ou a gente provavelmente vai ver aqui mais queda, apesar da gente não shortar essa queda caso ela aconteça, tá bom? Vamos deixar essa queda aí e vamos ficar de olho nas liquidações e no price action, né? Pra gente realmente encontrar boas compras aqui um pouco mais abaixo. Essa é a minha visão no momento. Tranquilo, investidores? Se o Bitcoin romper para cima, chegar lá nos $60.500, a gente discute amanhã, tá? Porque aí a gente pode ou ter essa demonstração de força para realmente conseguir romper, ou até mesmo ter oportunidade de short. Então a gente discute isso amanhã. Todo mundo pergunta o que é short, é venda, tá? É uma operação vendedora. E long é uma operação compradora ou compra. Certo? Então eu acho que é isso, tá? Sobre o Bitcoin é isso, investidores. Continuando, indo para uma análise das altcoins, tá? E hoje vocês vão me desculpar, eu tô com uma dor nas costas muito feia, então tô falando um pouco mais pausado aqui. Então pode estar um pouquinho estranha a voz, tá? Mas vamos continuar aqui e vamos para as alts. Primeira altcoin que eu quero destacar é a Shiba, né? A Shiba que continua a alta dela, deixou o maior volume agora no topo, ou seja, perigo, né? Não vou especular mais na Shiba e não especulei, né? Mas aqui, quando a gente tem um volume no topo, a gente não quer mais apostar nessa alta, apesar de entender que a tendência dela é muito alta. Então eu não short só porque tem volume no topo. Mas isso aqui é um dos fatores do meu trade system que me mostra que o risco está muito elevado para a gente fazer uma entrada aqui na Shiba Inu acreditando que ela vai subir mais e mais. Nesse momento eu continuo olhando para essa retração aqui nos 59,10. Como se liquidar muito potencial zona de long aqui no 1 hora. Continuando o Anint. O Anint é outra que pompou muito hoje, tá? A gente teve um movimento bem forte aqui. Muito volume no topo, mas também muito volume nesse rompimento. Assim eu fico um pouco mais confortável em operar, tá? Nesse momento a gente tem um padrão de continuação aqui. Um rompimento desse padrão pode te dar uma oportunidade de long no Bitcoin. Tranquilo? Desculpe, na Anint, tranquilo? Eu acho que basicamente é isso, né? E acho que vale a pena também a gente destacar por que a Anint pompou, né? Eu acho que os indicadores de sentimento, eles explicam bem isso. Tá? É claro que deve ter tido alguma notícia também, mas olha que interessante. Quando a gente estava aqui hoje, 2 horas da manhã, a gente começou a ter uma queda no nosso long short ratio que estava em 6 e foi para 4.3. Aí do nada, a gente teve um rompimento, o long short ratio foi para 1. O long short ratio foi para baixo de 1 aqui nesse rompimento. Então, se a galera que estava apostando em long começou a apostar em short, o que as instituições fazem? Dão mais uma pernada para o alto para te dar, para liquidar e estopar essas pessoas e para variar, né, todo mundo comprar no topo, né? E basicamente, né, você pegar esse primeiro movimento era muito difícil, mas você pegar este aqui já é bem mais fácil, né? Porque você sabe que o preço rompeu para cima com aumento no open interest, queda no long short ratio, que a maioria nesse momento tá apostando em short, tá? Então aqui, isso tudo que você quer ver, né, para pensar numa entrada de breakout pro. Tranquilo? Continuando e indo para uma análise agora da ADA. Vamos lá, ADA Cardano, né? A gente estava nesse triângulo aqui há muito tempo, né? A gente ficou semanas nessa análise aqui desse triângulo e ele rompeu para baixo, né? A maior probabilidade realmente era essa, a gente vinha de uma tendência de baixa. Vocês podem reparar também que os pontos de maior volume, basicamente, ainda mais nas últimas semanas, foram nos topinhos, né? A gente teve muito volume aqui e muito volume aqui, não tinha muito volume no fundo, ou seja, mais distribuição do que acumulação, rompemos para baixo. Outra coisa que a gente pode destacar é que o long short ratio da ADA ontem estava 12, se eu não me engano, não exatamente. Estava 12 aqui, na queda estava 11, tá? Ou seja, 11 longs para cada short. O que acontece quando tem 11 longs para cada short? As instituições têm a oportunidade de mandar o mercado mais para baixo. Então a gente, o tanto de gente foi liquidada aqui na ADA, basicamente 3 milhões de dólares em liquidação, e de venda no fundo a gente teve mais de 100 milhões só em um candle, tá? Se a gente for somar tudo aqui, passa de 200 milhões. E aí o que acontece? A galera que estava em long acaba tendo que fechar os longs e o long short ratio cai aqui para 8, o que é natural. Agora já subiu para 10 de novo, ou seja, o mercado ele continua otimista, galera. E isso me deixa preocupado, não só com o Bitcoin, mas com as altcoins também, tá? Então vamos ficar de olho aí e ver o price action do Bitcoin e as próximas horas são muito importantes. AXS. Vamos lá, a AXS parece com a ADA, porém a gente está num triângulo, né? Parecido, olha só, os volumes no topo sem tanto volume no fundo. Se romper o triângulo aqui, pode ser um short na AXS, tem que romper para cima com força para a gente ficar otimista. BNB, vamos lá, BNB é outra que também estava num triângulo aqui, rompeu para baixo, mas a BNB é uma das melhores, porque ela tem um suportezão aqui nessa região. Inclusive a gente tem
Um alerta aqui nos 430 como uma potencial zona de suporte. Se o preço vier aqui, a gente pode tentar fazer um trade aí no 4 horas, quem sabe até no diário, tá bom? Em compensação, para apostar num breakout pro, a gente precisa romper aqui em cima e tá distante. Ethereum. Vamos lá, Ethereum também é uma das melhores, tá? Ethereum a gente tá numa tendência de alta aqui, estamos tentando romper essa linha de tendência e talvez a gente consiga, tá? Porque repara que também a gente tem muito volume aqui nesse topo e também nesses topinhos aqui. Fizemos de tudo para pompar ontem e não conseguimos, né? Então, basicamente, né, o que a gente tem aqui? A gente tem talvez uma boa probabilidade para o Ethereum corrigir até esses 3.600. Claro que vai depender um pouco do Bitcoin, mas se voltar aqui, talvez a gente tenha trades no 4 horas no diário no Ethereum, tranquilo? No momento, não vejo nada a fazer por causa desses volumes de tudo. Por fim, Sol. Vamos lá. Sol é uma que também está em tendência de alta, tá bom? A gente pode ter oportunidades de compra melhores aqui nesses 165, talvez nesses antigos topos. E nesse momento a gente tem basicamente um stop loss hunter no topo, né? Um topo duplo rompendo a máxima histórica e as pessoas ficando presas aqui. Agora corrigindo meio feio, né? A Sol também é uma das melhores, tá? Grandes liquidações podem dar oportunidade de acumulação. Eu nesse momento vou colocar um alerta aqui nessa região dos 165, tá? Apesar de que acho que a Sol é uma das melhores aí, tá? É uma que tá em tendência de alta. E basicamente, se não fosse esse volumão no topo aqui, eu já estava olhando para acumular. Então vamos esperar, talvez aqui seja um melhor risco-retorno para essas acumulações. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. A voz está um pouco diferente hoje, estou falando um pouco mais lento aí, as costas tá foda aqui, mas faz parte, tá? Tenho que gravar aqui para vocês todos os dias, ainda mais em dias importantes assim, tranquilo? Então é isso, um forte abraço, olho no Bitcoin e cuidado aí com as altcoins e com a especulação, já que a gente pode sim estar próximo de um fundo no Bitcoin, mas as pessoas ainda estão muito otimistas, então isso pode levar a mais uma pernada nessa madrugada. Pernada que a gente não vai apostar, igual por exemplo a gente apostou ontem, mas que a gente vai ficar quietinho aguardando aí a decisão do mercado, beleza? Então é isso, um forte abraço e até amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo.